Olá, estamos começando mais um Cidadania em Debate, um programa produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Hoje nós vamos falar sobre depressão, a doença considerada uma das mais arrasadoras deste século. E para falar sobre isso, estamos recebendo o médico psiquiatra Dr. Manuel Vicente de Barros. Seja muito bem-vindo, Dr. Manuel. Muito obrigado. Manuel, por que tantas pessoas hoje sofrem com a depressão? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que falar de saúde mental é sempre uma coisa importante. Ela tem que estar sendo falada na imprensa, na sociedade. É uma coisa mesmo para ser discutida. A depressão, ela é uma doença psiquiátrica, né? Mas tem coisa que a gente chama de multifatorial. Então tem várias coisas influenciando. A pessoa tem a parte biológica, mas também tem um ambiente do lado, também tem crises, também tem dramas familiares, tem dramas da sociedade que influenciam nisso. A gente sabe que no mundo inteiro a depressão está aumentando. O Brasil é considerado hoje o país mais deprimido da América Latina, o que é uma coisa grave, né, que levanta a nossa preocupação. Não tem como a gente dizer exatamente o que está acontecendo. Será que a depressão está aumentando ou a gente que está percebendo isso agora? Sim. E ela sempre teve alta, né? O que a gente sabe que está aumentando, por exemplo, é o suicídio, que é um problema relacionado à depressão. É uma coisa que é um fenômeno mundial que a gente está ainda tentando entender. E nisso a gente não pode gastar, a gente não pode economizar nenhuma arma, nenhum recurso. A gente tem que ir com tudo e tratar a depressão da forma que for necessário. A gente fala em depressão, mas quando que a gente precisa efetivamente se preocupar? Porque no dia a dia é normal as pessoas terem frustrações, é normal as pessoas terem tristezas, só que chega um momento que essa tristeza ela passa do normal e começa a virar um problema e efetivamente uma doença. Existem sinais? Quando que a gente tem que se preocupar? A forma como você colocou foi muito boa. A gente vive, a gente tem notícia boa, a gente tem notícia ruim. É que nem o tempo de uma cidade. Chove, uma hora não chove. Mas está quente o tempo inteiro. Então, isso que perdura, isso que fica, essa coisa que continua, que a gente chama do humor da pessoa. Então, a pessoa pode estar com um humor que está sempre para baixo. A pessoa está sempre pensando tudo da forma mais triste, da pior forma possível. É como se o que tinha cor, o que dava prazer, o que inspirava para de inspirar, o que era colorido fica cinzento, o que fazia a pessoa rir não faz mais. Então, quando você vai ver isso, você vai perceber por uma mudança de comportamento normalmente. É aquela pessoa que queria, que pintava, que gostava de ouvir música, que ia na igreja, que saía com os amigos, para de fazer isso. A pessoa que era alegre, que era de um jeito, começa a ficar mais isolada, começa a não querer mais conversar. Isso é talvez a coisa mais importante, que vale para qualquer faixa etária. É a mudança do comportamento. Você falou uma coisa interessante, faixa etária. Faixa etária. Crianças. Porque é comum a gente pensar em depressão no adolescente, naquelas que as pessoas chegam a chamar de fase, né? Aquela fase da adolescência difícil. Mas e no universo infantil mesmo, nas crianças, existem casos de depressão? Na criança a gente costuma pensar em brincadeira, né? Em imaginação, em alegria. Mas você tem entre as crianças também. E aí fica naquele mesmo dilema, está aumentando entre as crianças ou a gente que está com o olho mais treinado e está percebendo mais? Não tem como ter essa certeza. O que a gente sabe é que criança tem depressão. Tem também. Tem também depressão. No adulto, a gente vê muito a tristeza. A tristeza é a coisa mais marcante. Na criança, muitas vezes, a tristeza vira uma irritabilidade. Então a criança começa a ficar mais irritada, começa a brigar mais. Às vezes quem percebe a mudança do comportamento é o professor. É uma coisa interessante da criança, né? Porque ela passa às vezes metade do dia na escola. Então quem vai perceber são as pessoas da escola. Tá brincando menos, tá aprendendo menos, não tá aquela criança que era antes. Uma coisa interessante também sobre a criança, que às vezes acontece, ninguém entende o que está acontecendo, é que a criança às vezes já está maiorzinha, está ali com seus 5, 6 anos, já vai ao banheiro sozinha, já conversa bem.
chega uma hora ela começa a regredir. Passa a fazer xixi na cama, começa a fazer necessidade nas calças, ela como se voltasse atrás no desenvolvimento. Isso muitas vezes é como a depressão aparece em uma criança. Tá. O senhor possui um curso de aperfeiçoamento em geriatria, psicogeriatria na USP. E é sabido que no meio dos idosos a depressão acontece com grande frequência por N motivos, né? Que se aposenta, fica em casa, não se programa para a aposentadoria. Eu queria saber como que a depressão se manifesta, se é diferente a depressão nos idosos. Essa é uma pergunta muito boa mesmo. Eu gosto de trabalhar com a população idosa. A gente sabe que está aumentando a população idosa no mundo todo, no Brasil também. E a gente todo mundo aqui pretende ficar bem idoso, eu pretendo ficar muito idoso. Sim. Quanto mais idoso eu fico... com qualidade de vida, né? Com qualidade de vida. Então, para começo de conversa, quando a gente fala de depressão do idoso, quando a gente percebe que o idoso, ele parou de se cuidar, parou de se arrumar, parou de pintar o cabelo, parou de ir na igreja, parou de fazer as atividades que ele fazia, a gente já tem que ficar atento para não pensar, é o velhinho que está ali, ele está idosinho, é assim mesmo que ele vai ficar só dentro de casa, não vai querer sair. Isso não é o que ninguém imagina para sua velhice. Então a gente quer que o idoso esteja disposto, que ele faça as coisas que ele gosta. A gente quer que isso aconteça. A gente quer uma vida de qualidade até o fim. E como que você falou que os familiares, que as pessoas que circulam esse idoso têm que observar. E eu quero falar um pouquinho mais aberto. Como é que nós podemos ajudar aquele colega de trabalho, podemos ajudar o familiar? Como que cada pessoa pode se comportar para tentar auxiliar essa pessoa que você tem suspeita que está em depressão? Eu falo sempre que a primeira coisa é querer ajudar. Se você quiser ajudar, você já está dando metade do caminho andado, a gente pode dizer, né? A verdade é que a maioria das pessoas demora até 10 anos para ter um acompanhamento profissional, para ter um auxílio, para ter um diagnóstico. Entre começar a depressão e estar na frente de um profissional, demora 10 anos. Então, quando você percebe que alguém da sua família pode estar com uma situação assim, estimula a procurar o profissional. Às vezes eu sei que é complicado de você falar, você está deprimido, vai no psiquiatra, vai no psicólogo. Tem um estigma disso, tem um preconceito com relação a isso. Então, um jeito bom de quebrar o gelo é você falar sobre esse assunto. E aí é bom ter programas de televisão, ter novela, ter lugares para você puxar esse gancho, falar na mesa de jantar, falar durante o almoço, conversar sobre o assunto de forma mais tranquila possível, porque às vezes é o que a pessoa está esperando para falar. E às vezes, e se você tiver com dúvida, não, mas será que está deprimido ou não está? Pergunta diretamente. A gente fica com um pouco de medo, né? De achar assim, eu vou perguntar e aí eu vou estimular, a pessoa vai achar esquisito, mas alguém tem que quebrar o gelo, né? E às vezes é melhor fazer dessa forma. Até agora a gente falou da doença, de como que ela se manifesta. Eu queria saber se existe uma forma da pessoa em casa, de quem está nos assistindo, se prevenir. Existe prevenção à depressão? Existem mecanismos de você se blindar da doença? Se blindar eu acho que é muito forte, né? Eu acho que qualquer galho, mais forte que seja, se a força for muito grande, ele quebra. Então blindar não tem como. Todo mundo está sujeito a desenvolver depressão. Tem algumas coisas que a gente sabe que melhoram. A principal delas que a gente sabe como hábito de vida é prática de exercícios. Você se ocupar também com coisas que você gosta é uma coisa boa. Então, se você gosta de jardinagem, você faz jardinagem. Se você gosta de ir à igreja, vá à igreja, interaja. Ter um convívio social, ter amigos, interagir com a família, é sempre como uma rede de proteção. Uma coisa para não te deixar cair quando a vida tentar te jogar para baixo. E se chegou o momento, você identificou que está em depressão ou identificou que tal pessoa está em depressão, quais são os profissionais que estão capacitados a iniciar um tratamento da depressão?
teoricamente, qualquer profissional dentro da área da saúde, ele tem que estar apto, ele tem que ter algum treinamento para perceber, né? Seja um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um agente de saúde, um médico generalista, de qualquer especialidade, ele tem que conseguir perceber isso e dar um encaminhamento adequado. O ideal é que toda pessoa com uma situação de saúde mental seja vista por um profissional da saúde mental. Seja ele um psicólogo, um psiquiatra ou algum outro especialista. Porque no final das contas você vai ter que ter um trabalho que muitas vezes precisa de medicação, muitas vezes precisa de psicoterapia, precisa de um tratamento psicológico, e quem vai conseguir direcionar isso são os profissionais da saúde mental. E a depressão, ela pode encurtar a vida de uma pessoa? Porque você falou do suicídio, que o Brasil está se tornando referência em suicídio, tem crescido muito. Mas fora o suicídio, naturalmente a depressão, uma doença mental, ela pode afetar a imunidade da pessoa e ela acabar vindo a óbito mais cedo por uma doença correlata? Na verdade tem uns casos que a gente nem sabe o que veio primeiro, né? Você tem pessoas que têm uma diabetes há muitos anos e têm depressão também. Tem pessoas que têm depressão e começam a ter uma pressão alta, um problema cardiológico, a imunidade baixa. Parece que tudo piora junto. Eu brinco até que é por isso que a cabeça está em cima. Porque quando a cabeça não está indo bem, tudo vai para baixo junto. Então as coisas vão piorando realmente de uma forma sincronizada, digamos assim. E a pessoa com depressão tem uma mortalidade maior por todo tipo de causa. É realmente um fator de risco. Como que funciona o tratamento a partir de medicação? Existem efeitos colaterais na medicação? A pessoa pode sofrer com o remédio? A medicação é como está estruturado grande parte da psiquiatria, né? Então, a medicação, muitas vezes, ela consegue melhorar bastante um quadro depressivo. Ela é um instrumento importante. O problema é que o remédio ele não sabe para onde que ele vai. Então, se você tomou o remédio, ele vai para vários lugares do corpo, vários lugares do cérebro. Isso acaba causando os efeitos colaterais. Tem gente que não vai ter nada, mas tem gente que vai ter ganho de peso, diminuição da libido, perda de concentração. A pessoa pode ficar lentificada, ela pode sentir coisas que você não queria. Só queria melhorar a depressão, mas acaba acontecendo um monte de outros problemas que ela nem tinha para começo de conversa. Bom, nós estamos falando aqui com o Dr. Manuel Vicente Barros sobre depressão, né, médico psiquiatra, e no próximo bloco nós voltamos aprofundando sobre o tratamento. Como que as pessoas podem sair da depressão, não só com medicamento, mas também com outras técnicas da medicina. Então, fique conosco até o próximo bloco. Voltamos com o programa Cidadania em Debate e hoje o tema é depressão. Estamos entrevistando o médico psiquiatra Manuel Vicente de Barros. No primeiro bloco, nós encerramos falando sobre medicação, né? Só que ficou uma dúvida. Os idosos, eles naturalmente consomem um volume grande de medicamentos já por outras doenças, né? E essa medicação pode fazer uma interação, pode não ser a melhor solução para os idosos? A interação medicamentosa no idoso é sempre uma preocupação, porque você está falando de uma pessoa que já está mais fragilizada pelo tempo, né? Se você for pensar, o cérebro do idoso é um cérebro mais fragilizado, então ele já tem uma tendência maior a ter depressão, como a gente até tinha comentado no primeiro bloco. No idoso ainda, a depressão ela pode se apresentar quase como se fosse uma demência, um caso de Alzheimer. Então o idoso para de lembrar das coisas, ele começa a ficar mais lento, ele não consegue fazer aquelas coisas que ele antes fazia. E aí o pessoal pensa, está com Alzheimer, está começando já a falhar a memória, está acontecendo alguma coisa porque está envelhecendo. E às vezes confunde mesmo, a gente chama até de pseudodemência. A depressão pode se manifestar no idoso como essa perda da cognição, essa perda da concentração, essa perda da memória é uma característica da depressão no idoso.
E um problema grave que a gente tem é que, às vezes, algumas medicações, tanto as psiquiátricas como algumas não psiquiátricas, podem fazer o idoso piorar essa parte do raciocínio dele. Porque ele fica muito frágil, na verdade. O metabolismo, o funcionamento do corpo vai ficando mais lentificado, vai ficando mais frágil. Por isso que o ideal seria que todo idoso tivesse algum acompanhamento mais especializado nessa faixa etária, porque o profissional ele tem que estar treinado para identificar que medicação você consegue reduzir a dose, que medicação você consegue tomar menos, qual que dá para tirar, qual que tem que permanecer. Porque tem muito idoso que começou a tomar o remédio com 20 anos, segue a vida, às vezes está tudo resolvido o problema que começou lá e ninguém vai estar lá para fazer uma revisão disso, está lá para olhar isso com calma. A gente tem um problema no idoso, né, que é um problema talvez generalizado, que é o uso muito grande daqueles remédios PAN, aqueles tarja preta, clonazepam, diazepam, alprazolam, que quando a gente acompanha esse uso, quando a gente acompanha o uso do idoso, quando tem um profissional junto, ainda ainda tem lá seu lugar, ainda tem como usar. Mas a verdade é que muitas pessoas, aí vai adulto, vai todo mundo, usa esse tipo de remédio para dormir, que parece que é um remédio tranquilo, usa do vizinho, usa da amiga, usa da família e pega e vai tomando. Só que eles têm alguns problemas, não só nessa parte cognitiva, mas também aumenta o risco de fratura, aumenta o risco de queda. Então, toda medicação no idoso tem que ser pensada o quanto que ela está ajudando e o quanto que ela pode estar atrapalhando. Não que o idoso não precise de medicação, não que o idoso não precise de tratamento, mas não pode ser um tratamento que você dá e esquece. Tem que ser um tratamento bem acompanhado. E medicação é sempre o caminho? Existem alternativas e fórmulas de tratamento que não envolvam a medicação? Como a gente tinha até conversado, a depressão é multifatorial. Então a depressão ela vem da parte que a gente chama biológica ou parte do corpo e vem também do ambiente. Então é de se esperar que o tratamento biológico, o tratamento com medicação não seja o único, né? Então a gente tem tratamentos que são os comportamentais, por assim dizer, que são basicamente aquelas formas de prevenção que a gente conversou. Então você está fazendo tudo aquilo de se ocupar, de exercícios, e você tem também, por exemplo, a psicoterapia, o tratamento com o psicólogo. O psicólogo ele tem como ensinar técnicas que vão fortalecer a pessoa física e mentalmente. Então ele tem como dar essa força como se fosse uma fisioterapia. A fisioterapia às vezes resolve muitas coisas que outras abordagens não resolveriam. Da mesma forma, a psicologia, a abordagem psicológica fazem a pessoa funcionar melhor. Ela consegue melhorar o jeito de pensar, a forma como ela dá valor às coisas, a forma como ela lida com o problema, como ela resolve problemas. O psicólogo consegue dar, por exemplo, lista de atividades para a pessoa fazer em casa. Então, exercícios, né? Toda vez que você tiver com um pensamento ruim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Toda vez que vir ideação de suicídio, toda vez que acontecer alguma coisa, você vai seguir por outro caminho. Quem faz esse tipo de abordagem de forma mais específica é justamente o psicólogo. E com a depressão a gente não pode brincar. A gente tem que usar todos os recursos que a gente tem. Então, o tratamento da depressão, ele, muito provavelmente, na maioria dos casos, ele vai ser muito melhor feito por quem está em atendimento psicológico. Tem casos mais leves, os casos, vamos dizer assim, de início da depressão, em que a pessoa consegue, com o psicólogo, com mudança de hábitos de vida, evitar o início da medicação. A gente sempre torce para isso, é verdade, porque a medicação tem muitos problemas. Então a gente sempre torce para que isso aconteça. A gente torce para que a pessoa não precise. O que não pode acontecer é o caminho contrário. A pessoa querer
estar sempre no psicólogo, porque é um profissional que tem muito respeito entre a sociedade, o psicólogo e tudo mais, e querer fazer as medidas comportamentais e atrasar o início de um tratamento médico. Tá. O senhor esteve na Universidade de Toronto, no Canadá, e parece que o senhor viu um tratamento novo que o senhor já está fazendo aqui em Cuiabá, que é a estimulação transcraniana magnética. Isso. No que consiste esse tratamento? Aí o sobrenome ficou invertido. Estimulação magnética transcraniana. Ok. Na verdade foi assim, eu estive recentemente em Toronto, lá no Canadá, justamente fazendo um estágio em loco, conhecendo como que está sendo feita essa psiquiatria por lá. E uma das frontes, uma das tecnologias de ponta que tem sido usada lá, no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, é essa estimulação magnética, que é uma forma que você trata a depressão de uma maneira muito específica, sabe? Então, assim, enquanto com a medicação a gente meio que faz um tratamento é quase como jogar uma rede de pesca. Você joga, age em vários lugares e resolve o problema na maioria das vezes. Com a estimulação, a gente tem um tratamento muito específico. É um tratamento que vai quase que direto no problema. Ele consegue mirar os neurônios daquela área do cérebro responsável pelas emoções. E aí a pessoa consegue tá sendo tratada direto no local. Você meio que mira aonde está o problema. Lá no Canadá, isso já está bastante consolidado. Lá os centros de estimulação, que eu estive lá, já fez mais de 40 mil estimulações. Então é uma coisa muito consolidada. Mas aqui no Brasil também chegou até um tempo bom. Foi em 2012, então a gente já está aí com mais de 5 anos, né, já aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, já reconhecido pela Anvisa. É um tratamento bastante consolidado, bastante sério e com um nível A de evidência. O que é um nível A de evidência? Nível A na medicina a gente tem que ter um grau de certeza, né? Será que o negócio funciona ou não funciona? E aí você vai nivelando por isso. O nível A de evidência é o maior grau de certeza que a gente tem. Então, depois de diversos estudos, com diversas metodologias para tratar a depressão com a estimulação magnética, a gente teve certeza que a estimulação magnética funciona. Ela só se confirma como uma grande inovação no tratamento da depressão. Quando a gente fala em estimulação magnética, em estimular neurônio, colocar alguma coisa na cabeça, as pessoas pensam, e eu também penso, tem medo que a gente lembre de eletrochoque. A gente volta lá naqueles filmes, naquelas coisas que tem uma pessoa dando choque na cabeça da pessoa. Não é isso, né? Não tem nenhuma relação com isso. Não tem nenhuma relação mesmo com eletrochoque ou com a eletroconvulsoterapia, que é o nome até mais técnico, mais adequado do eletrochoque, né? Sim. Eles são totalmente diferentes. Enquanto que na eletroconvulsoterapia ou no eletrochoque, a pessoa tem que estar num ambiente hospitalar, ela tem que ser anestesiada, tem que ser sedada, tem que estar dormindo, e aí ela vai ser submetida a uma corrente elétrica, ela vai ter toda uma situação muito mais complexa. O método funciona, é verdade. O eletrochoque, a eletroconvulsoterapia, ela melhora a depressão. Só que você tem que passar por tudo isso. E depois ela tem alguns efeitos colaterais mais complicados de perder durante um tempo um pouco da memória recente, de ter algumas complicações que incomodam o paciente. Não é nada assim tão grave que a pessoa tem que ter medo disso, mas causa um desconforto que hoje, com as técnicas mais recentes, mais modernas, você não está tão exposto a esse tipo de desconforto. O eletrochoque seria a mesma coisa, né? O exemplo da rede que o senhor deu da medicação. Você vai dar uma estimulação no cérebro quase como um todo. E pode pegar coisa que não é o interessante. Que não tinha nada a ver. O eletrochoque, ele tem isso. Ele é como se fosse um tiro de canhão.
Então ele resolve muita coisa, só que ele pega um monte de área, ele pega o cérebro como um todo. Na estimulação, então, o paciente fica consciente o tempo todo. Ele entra... Como que é? A pessoa chegou na clínica, como que é o passo a passo? Tá, chegou lá, ela vai ser primeiramente avaliada, né, por um profissional. Então ela tem que ter indicação, ela tem que ter um motivo para fazer a estimulação magnética. E quem indica é o... É o psiquiatra. Exclusivamente? Exclusivamente. O médico psiquiatra é quem tem até... Provavelmente é o único que vai estar acostumado com esse método que é muito recente, né? Então o psiquiatra vai indicar, ele vai identificar, a pessoa está com depressão e vai fazer a estimulação. Na primeira sessão, você vai fazer um mapeamento da pessoa para tentar identificar e localizar aquela região específica que você quer estimular. Então você faz toda uma medição, todo um cálculo, um algoritmo para poder localizar o ponto específico. E aí você coloca como uma bobina, né? Um aparelho que vai gerar esse campo magnético e ele vai estimular aquele local que é responsável pelas emoções, que vai fazer a pessoa melhorar. Dói? Não dói. Causa um desconforto, tem gente que acha estranho no começo, mas a verdade é que a pessoa fica, que nem você falou, fica acordada, conversando, mexe no celular, tem gente que dorme, fica muito à vontade, né? Fica acordado o tempo todo, fica acordado durante todo o procedimento e ela vai fazer aquilo ali, vai fazer aquela rotina de sessões e é algo bastante confortável. E quanto tempo dura um tratamento de estimulação magnética? Então... Para surtir os primeiros efeitos no paciente, né? A melhora. Sim. Cada sessão ela vai durar de 20 a 30 minutos, geralmente 30 minutos, e a quantidade de sessões a gente vai ver conforme a resposta. Então cada pessoa tem que fazer para a gente ter certeza se respondeu ou não, se está funcionando ou não, 20 sessões. Pessoa submetida a 20 sessões, você já sabe se ela vai se dar bem ou não vai se dar bem com aquilo. E muita gente, no final dessas 20 sessões, já está muito bem, para falar a verdade. Então tá. Manuel, muito obrigado por estar aqui, por responder as nossas dúvidas, por tirar as dúvidas de você que está em casa. Ficamos por aqui em mais um Cidadania em Debate e até a próxima semana. Muito obrigado.